Bom, a nossa parceria, minha e da Luciana, começou em 91, quando a gente era estudante ainda de cinema, começou a produzir os primeiros objetos. Foi uma coisa que nasceu um pouco por acaso ali e, enfim, foi caminhando sozinha, foi ganhando corpo, de um objeto nasceu outro, e aí uma exposição, e aí outra, e outro objeto, enfim. Foi meio que uma geração espontânea, mais do que uma decisão de vou ser designer. Foi uma coisa que aconteceu. Um dos nossos últimos projetos, que é o Campo, que é um projeto bem interessante, que é um sofá que você pode usar tanto um módulo quanto 2, 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil, as possibilidades são infinitas. E ele é bem interessante, assim, a pesquisa que a gente fez em relação ao corpo foi bem interessante para desenvolver essa peça, porque a gente ficou pensando assim no corpo sentado, semi-deitado, deitado, esticado, se espreguiçando, recostado, lendo um livro, vendo televisão, comendo, tudo dentro dessa peça. Sempre esse mesmo processo, primeiro em desenho, simulando ali algumas angulações, depois a gente parte para a maquete, e aí a gente usa aqueles bonequinhos de desenho articulados assim, para ir testando algumas alturas, algumas angulações, depois a gente faz maquete mesmo e fica aqui sentado, deitado, fica experimentando isso até que parte para o material, e aí sempre muda. Quando vai para o material mesmo, ele sempre dá outras respostas. Então a espuma que afunda um pouco mais, que afunda um pouco menos, que é mais mole, que é mais dura, essas adaptações todas são super importantes. Esse cabideiro que a gente chama de huevos revueltos, que em espanhol significa ovos mexidos, eu acho que ele traz realmente muitas características da ovo. A começar pela importância do título. No caso dessa peça também, a gente tem essa estratégia aí de deslocamento. Deslocamento e inversão, que é pegar a bola de bilhar, que é do contexto do jogo de bilhar ali, e jogá-la para a parede, fazer um aumento de tamanho nela, fixar ela na parede em posições que remetem ao jogo, como se fosse um congelamento do momento de uma cena X do jogo, e inverter o plano. Então uma coisa que é do horizontal, jogar ela no vertical. A poltrona cadê trabalha com essa ideia de esconder o objeto. De certa maneira, ela procura fazer uma voz contrária ao dogma da forma segue a função, que era um dos dogmas da Bauhaus, e ela faz o contrário, a forma esconde a função. E essa é a ideia aí de deslocamento. No caso da mesa camelo, é uma outra pegada, que é o fato dela citar a mesa de camelô. Só que ela, de propósito, chama camelo, porque ela também cita o camelo, que é o animal que, muito gentilmente, ele se senta para você subir em cima, e depois se senta para você descer. Então, como ela tem também essa brincadeira de ser usada em diferentes alturas, veio essa palavra ovo. Assim como a gente começou a se sentir realmente identificado com essa marca, com essa palavra, é porque o ovo junta três coisas que a gente acredita que sejam características importantes do nosso trabalho, que é a limpeza formal, a ideia de criação, de origem, de vida, de fecundação, de procriação, de movimento, de narrativa, todas essas ideias que o ovo contém. E, por último, o humor e essas associações que ele traz, do ovo frito, do ovo mexido, do ovo não sei o que, do ovo quente, omelete. Então a gente acha que isso tudo, essa pesquisa formal, criação e humor, é muito o que a gente
busca. Então, que tinha tudo a ver, vamos ficar com ovo mesmo e não teve opção.